biólogo está propondo a Pode ideia de uma começar. conversa, se houver necessidade de o caldo, como diz aqui no Nordeste, o caldo engrossar, a gente bota um tempinho, né? Mas eu penso que não vai engrossar, não. Acho que vocês vão discutir Você isso. pode começar, por exemplo, explicando por que a sua cosmovisão de mundo, reduzida a livros de pessoas da Idade do Bronze, são superior à cosmovisão do mundo atual. Eita. Com você, Alexandre. Agora eu vou ficar aqui encolhido com os escudos ativos. Fique à vontade. Beleza, cara, tranquilidade. Cara, vê bem, bicho, quando eu disse a você que a gente vai debater aqui cosmovisão, né, tem alguns ignorantes, talvez aí no meio do seu grupo, que não sabem o que é isso. Inclusive o Léo Cobain disse que eu não debato boiolagem, como se ele não tivesse uma cosmovisão. Cara, a minha cosmovisão, ou a cosmovisão teísta, ela explica muito melhor a realidade, porque ela explica a origem da vida, ela explica a questão da consciência, a origem do universo, ela explica a questão da moralidade objetiva, ela explica sentido e propósito, ela explica o problema da consciência das qualias, ela explica a relação livre-arbítrio e determinismo. Galvão, ela explica ou ela finge explicar? Não explica. Existe uma diferença entre explicar e simplesmente inferir. Nada que está ali ele explica. Não explica os processos para o surgimento do universo, do surgimento de estrela, surgimento da vida, surgimento de moralidade, não. Ele simplesmente diz, é isso daqui, pronto e acabou. Isso não é uma explicação. Isso é uma inferência. Tem uma enorme diferença. Outro ponto é, naturalismo não é uma cosmovisão. Porque ela não trabalha com a origem dos cosmos. Não é trabalhar com a origem do surgimento das coisas. Oh, peraí, essa parte que eu errei. Outro ponto aqui. Ateísmo ele não é uma cosmovisão. É uma preposição da negação de Deus, tá? A gente vai trabalhar sobre naturalismo, que o naturalismo é o processo natural das coisas surgirem. Isso daí talvez entre um pouco com cosmovisão, mas mesmo assim, dependendo do âmbito que você está trabalhando, não é exatamente uma visão do surgimento do cosmos, né? Pode ser o naturalismo na questão do surgimento da vida aqui na Terra, processos naturais nesse sentido aí, tá? Mas vamos continuar aqui, porque eu tô sentindo que vai vir aquele negócio do isso é verdade absoluta, né? Que é um clássico. Questões de inteligibilidade, ela tem uma base... Você disse que ela explica a origem do universo, ou ela finge explicar a origem do universo? Não, ela explica, cara, ela explica. Então como é que a sua cosmovisão explica? Não, ela explica a origem do universo. Primeiro, você me perguntou que a minha cosmovisão é superior à sua. Eu estou lhe dizendo como um introduto, eu estou lhe dizendo como prelúdio, que a minha cosmovisão explica melhor, explica muito mais que a sua, porque a minha pretende explicar tudo isso que eu acabei de falar. Pretender explicar não é explicar. Na verdade, nem sequer pretende. A Bíblia não é um livro científico. Então você dizer que ele pretende explicar isso, já está cometendo outra mentira aqui, porque ele não pretende explicar nada. É pautado no conhecimento, nas tradições, na religião e na cultura, na sociedade que se existia naquele período. Não é pautado em uma explicação científica sobre nada isso daí não, cara. Exato, agora, mas ela não explica. Não, a gente vai entrar nos detalhes. A gente vai entrar nos detalhes. Como é que a sua cosmovisão explica a origem do universo se ela não explica? Iremos entrar nos Como detalhes. a sua cosmovisão, por exemplo, explica a matéria escura, por exemplo? Não, a questão é o seguinte, vamos lá. A gente vai entrar nesses detalhes. Agora a questão toda, como a gente está no prelúdio, eu lhe disse que a minha cosmovisão pretende explicar tudo isso que eu acabei de expor. Agora a sua cosmovisão pretende explicar o quê? A minha cosmovisão pretende te dar a dúvida. Então ela não explica nada. Ela pretende dar a dúvida, ela pretende testar coisas. Mas ela não pretende explicar nada. Olha só, o Galvão, veja, já que é um prelúdio, eu vou falar então o meu prelúdio então, ok? Bom, o naturalismo, ele parte do pressuposto que não existe uma verdade absoluta. Que, aliás, é paradoxal. Não existe uma verdade absoluta, a única verdade absoluta é de que não existe verdade absoluta. Ela é paradoxal, sim, é isso que se propõe. O que nós temos de melhor... É irracional, né? Como eu estava falando, cara, ele vai ficar jogando essa questão da verdade absoluta. Mas um ponto simples que eu até conversei com o Jadson sobre isso, cara, é que para que ter necessidade de existir apenas verdades absolutas? Porque no momento que existe apenas verdade absoluta, não há mais produção científica. Porque tudo ali já está determinado. Se esse ponto já fosse uma verdade absoluta, inclusive, nem esse debate estaria rolando. Porque não abriria espaço, não abriria margem para divergências. Isso daqui você estuda na filosofia, inclusive, hein, Galvão? Que você diz que é do campo da filosofia.
Mas existem verdades que são ambíguas, que nós chamamos de verdades pessoais, ou nós podemos chamar de verdade de fé, ou podemos chamar, por exemplo, na questão de verdades subjetivas, por exemplo, e assim por diante. Existem diversos tipos de verdades. E isso daqui é uma verdade analítica. Porque todo parâmetro científico, quando nós vamos colocar ali como pauta, se analisa, se investiga, produz experimento para aquilo ser considerado como uma verdade. Com o tempo, há a possibilidade de descobrir coisas novas, a qual iria fazer com que essas informações se tornem datadas? Sim. Inclusive, até o conceito de gravidade que nós temos de Isaac Newton, por exemplo, né? Elas sofreu algumas alterações quando surgiu a teoria lá da relatividade geral de Einstein. Então, quando a ciência assumir uma verdade absoluta, significa que não vai ter mais ciência. Porque não vai ter mais o que se investigar. O que nós temos... Não, é o contrário. Porque se ela fosse racional, ela fingia saber aquilo que não sabe. Aí eu diria que é irracional. Quando a gente está falando de naturalismo, a gente está falando daquilo em que nós temos o melhor modelo que explica determinado momento. Melhor modelo que explica determinado fato num determinado momento. Isso significa que os modelos vão sempre melhorando, vão sempre sendo acoplados e sempre melhorados. Você não tem uma verdade absoluta. Se tivéssemos uma verdade absoluta, o nome disso seria fingimento ou religião. Então você defende que não existe verdade absoluta? Sim, tenho certeza que não existe verdade absoluta. Então não faz. Um debate não faz sentido. É muito paradoxal. Um debate, você participar de um debate não faz sentido, cara. Por que não faz sentido? Você está dizendo que não existe verdade absoluta. Não, existe um melhor modelo que explica o melhor evento. Como, cara? Como é que tu sabe que esse modelo é verdadeiro? Porque a gente pode testar. Como? Se tu acabasse de dizer que não existe verdade absoluta, como é que você sabe que o teste é verdadeiro? Como eu tinha falado antes, cara, é um jogo muito comum entre eles reduzir a conversa a este ponto. É o seguinte ponto. Não existe uma verdade absoluta. Pela fala aqui do biólogo, inclusive. Então, o que se é colocado, por que se deve ser colocado a ciência como uma verdade? Porque ela possui mais comprovações daquilo a qual está falando. Mas como você sabe que essas comprovações são uma verdade? Porque elas são comprovações. Essas comprovações em si servem para reforçar essa verdade. Se a gente reduzir tudo e esquecer todas as evidências, reduzir tudo isso para dizer que tudo tem que ser considerado uma verdade, já que não existe uma verdade absoluta, que verdade absoluta é simplesmente aquilo a qual eu estou defendendo, porque eu proponho ela como uma verdade absoluta, então a ciência não progride. Se o que você está falando é uma verdade absoluta, então você tem que conseguir comprovar aquilo que você está falando. Se você não consegue comprovar aquilo que você está falando, é apenas uma verdade pessoal, é apenas uma verdade de fé. Quando a gente entra em campo científico, a gente não entra como campo de verdade absoluta. A gente entra como campo de que qual a teoria, qual as evidências explicam melhor o fenômeno que está sendo observado. Porque tais teorias podem ser modificadas com o tempo ao aderir novas informações. Ou elas podem cair, ou elas podem simplesmente receber complementações. Porque a gente pode retestar e você pode retestar 1 milhão de vezes. Como é que você chega à conclusão que chegou a um conhecimento verdadeiro? Porque nós temos uma média estatística que nos permite dizer que matematicamente aquele resultado será aquele. Matematicamente. Então a matemática ela é absoluta. Ela é uma verdade absoluta. Ela não é absoluta porque a gente trabalha com estatística. 2 mais 2 é 4. Isso é uma verdade absoluta? Oi? 2 mais 2 é 4. Isso é uma verdade absoluta? Dentro da matemática, sim. Ela é composta de axiomas. Então existe verdade absoluta. A matemática ela é um conceito humano. Se ela é um conceito humano, ela está fora O que você vê como verdade absoluta dentro da matemática, ela não necessariamente se reflete na natureza. Ela é um quesito de uma linguagem. A matemática ela é uma linguagem, ela não é uma ciência. Ela é base da ciência, é um conjunto de axiomas. Como, por exemplo, não existe um quadrado redondo. Então você determina determinadas situações onde você dá nomes às coisas. Só que não necessariamente ela se reflete na natureza, ok? Não, tudo bem. Então você está me dizendo, entre outras palavras, que a matemática nada mais é do que uma convenção social, é isso? Não, uma linguagem. Sim, mas convencionada, porque ela não é uma verdade absoluta.
ela é um conjunto de axiomas. Axiomas são verdades, cara. Pô, tu acabaste de dizer que não existe verdade absoluta, cara. Dentro do naturalismo não existe verdade absoluta. São coisas diferentes. Mas existe verdade absoluta. Não existe no naturalismo, é isso? Não, no naturalismo não. Porque, veja, você pode... Mas ainda assim você diz que o naturalismo consegue explicar melhor a realidade, mesmo a palavra de Deus para você é uma verdade absoluta? Como é que é? A palavra de Deus para você é uma verdade absoluta? É uma verdade absoluta, cara. Ok, mas a palavra de Deus não necessariamente existe na natureza. Você entendeu a diferença? Não, mas a questão é o seguinte... Ela existe como verdade absoluta dentro do seu mundo imaginário. Mas não, dentro da natureza, o que é a palavra de Deus? A questão é essa. Bom, pelo visto, você sabe interpretar muito bem qual é a palavra de Deus. Afinal de contas, você sabe qual é a origem do universo, etc. Sim, mas a palavra de Deus é o que a palavra de Deus para você? Você sabe qual é a origem do universo? Claro que sim, não disse arrogância. Assim, como você não sabe, aí você quer compartilhar a sua ignorância. Não, é ignorância. Claro que eu sei e não responde, porra. Sabe não dá uma resposta. Mesma coisa não saber, pô. Do que adianta você dizer que sabe de alguma coisa se você não sabe expressar aquilo, se você não expressa aquilo. Ah, eu sei, sei lá, eu sei voar. Porra, então voa aí na minha frente pra me provar. Não quero. Eu sei, mas não vou fazer. Não é ignorância. Você quer compartilhar a sua ignorância. Ontem na live, você disse assim, não, cara, eu não sei a origem do universo. Não, ninguém sabe. Aí depois você disse que o universo não tem uma causa. Ele pode não ter uma causa. É o que mais provável. Ele pode não ter ou não tem uma causa? Ele pode não ter uma causa. Então você não sabe se ele não tem, é isso? A priori, não temos... Isso, é isso. Ele pode ter uma causa? Pode ter. Essa causa pode ser Deus? Não. Por que não? Bom, porque existem coisas que negam a Deus. Por exemplo, por que tem que ser o Deus da sua religião? E outra, se você diz que a causa é Deus, quem criou Deus? Outro ponto. Como é que tu prova que só existe um? É um montão de referências sendo cuspidas sem precisar ter compromisso nenhum de se provar o que está sendo falado. Como é que se prova que só tem apenas um? Como é que se prova que esse único aí que existe é o seu? Sua religião? Sua tradição? Se é pautado somente nisso, então ele existe, não existe. E para cristãos ele existe, para ateus ele não existe, para politeístas os deuses são outros. Não é pautado simplesmente no que você acredita? Só existe um Deus. Por que só existe um Deus? Porque você quer? Porque o conceito Deus, ele é único. Porque você... O conceito Deus, ele é um singular. Mas por que tem que ter só um? Por que não deuses? Por que não no plural? E para mim, defina Deus. Cabeça... Não, na minha cabeça não. Eu defino Deus. Eu defino Deus e qualquer outra coisa sobrenatural. Definido. Crença proposta por seres humanos do tempo medieval. Uma definição. Não. Definição. Uma definição é você expor a essência daquilo que a palavra se refere. Se refere. Criatura imaginária que tenta dizer... Criatura imaginária criada não. por cópia. Diga quais são as categorias de Deus. Entre eles... Depende do momento. Olha só. Olha como é que você está pegando a coisa fora do tempo. Por exemplo, você falou do meu Deus não era Deus. Da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus do teísmo clássico. Defina ele para mim. Pode ser Zeus. Não. O Deus da Bíblia. Defina ele para mim. Por que o seu Deus é o real? Cara, você tá atacando uma coisa que você nem conhece, velho. Mas Deus Mas o ponto é que nem você também conhece. E o debate é pela prerrogativa simples. Se você quer provar que a sua religião, que o seu Deus, vamos dizer assim, ele é o Deus correto, ele é o Deus verdadeiro, é você que tem que saber explicar ele. Não é o biólogo Henrique que tem que provar esse Deus, ou ele que tem que explicar esse Deus. Quem tem que provar é você. É você que está defendendo isso. E um desafio maior ainda. Você, além de provar que é possível existir um Deus, você tem que provar que especificamente o seu, ele existe. Se não conseguir, então não serviu de nada. O resto do debate segue muito essa linha aí. De ele inferir alguma coisa, não explicar nada sobre aquilo que está inferindo, e eu estou na razão e você que tem que desprovar aquilo que eu estou falando. É um padrão que essa galera faz, tá? Então acho que já vimos o suficiente sobre esse vídeo aqui, sabemos como é o decorrer. Você entendeu justamente agora o porquê essa galerinha dessa turma segue essa linha aí. Porque é uma linha pressuposicionalista, então eles não precisam explicar aquilo que eles inferem. Só infere e tá bom. E você que lute aí para conseguir responder. Mas se a inferência é sua, você que tem que explicar, pô.
Porque a inferência é tua e eu que tenho que definir a tua inferência. Isso não faz sentido nenhum.